Oi, pessoal. Hoje iremos abordar um tema bastante sensível, mas extremamente importante, já que um povo que não conhece a sua história está fadado a repetir. Por isso, fica atento a esse disclaimer, mas nós iremos tratar do assunto da forma mais respeitosa possível, mantendo o cuidado que ele precisa e merece. Vamos falar sobre como um dos maiores ditadores que o mundo já teve ascendeu ao poder. Nosso intuito não é enfatizar as atrocidades que ele cometeu, mas sim demonstrar os motivos e as formas que ele utilizou para conquistar a confiança do povo alemão e se sobressair como líder. Pensamos que esse tópico é muito importante, principalmente com a onda de polarização e intolerância que novamente surgiu na humanidade nos últimos tempos, com as trágicas notas que preenchem os noticiários em todo instante. Então, fique comigo nessa jornada. Após o término da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se encontrava em um estado bastante crítico. O Tratado de Versalhes, assinado após o fim do confronto, impôs condições extremamente rigorosas ao país derrotado. Essas exigências incluíam a aceitação da culpa pelo conflito, a redução de seu exército, a perda de territórios significativos, além do pagamento de pesadas reparações de guerra. A assinatura deste acordo foi tida como uma humilhação nacional para a Alemanha, que acreditava ter sido tratada injustamente pelos vencedores. A aceitação da culpa pela guerra e a perda de territórios foram particularmente dolorosas para o orgulho nacional do país. Muitos alemães viam o tratado como uma imposição injusta e sentiam-se traídos pelos líderes políticos que o haviam assinado, como veremos logo a seguir. Além disso, as pesadas reparações de guerra impuseram um fardo pesado demais à economia alemã. O país já estava profundamente endividado devido aos esforços de guerra e à inflação desenfreada que ocorreu durante o conflito. A necessidade de cumprir as obrigações financeiras do tratado agravou a situação econômica, levando a uma hiperinflação devastadora. Os preços aumentaram a uma taxa vertiginosa, tornando o dinheiro alemão praticamente inútil. As pessoas carregavam as cédulas em cestos e carrinhos para comprar itens básicos. O padrão de vida despencou e a moeda quase deixou de existir, o que seria um fato inédito na economia global até então. A combinação de altas dívidas, inflação exorbitante e o pagamento de reparações de guerra levou a altos níveis de desemprego na Alemanha. Muitas indústrias estavam em declínio e eram incapazes de competir no mercado internacional devido aos custos crescentes de produção. Milhões de alemães ficaram desempregados, agravando ainda mais o sofrimento da população. Diante desse estado de calamidade e descontentamento da população, um movimento revolucionário estourou na Alemanha. Na verdade, a insatisfação do povo já havia chegado a um nível crítico antes mesmo do acordo, o que fez com que a insurreição estourasse antes mesmo do fim da guerra. A Revolução marcou o fim do Império Alemão e destronou o imperador Guilherme II. Logo em seguida, um governo provisório liderado pelo social-democrata Friedrich Ebert assumiu o poder, instaurando oficialmente um regime republicano. A Revolução resultou na promulgação de uma nova Constituição e na convocação de eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 1919 foi estabelecida a República de Weimar, um marco importante na história alemã. O período que se seguiu testemunhou a fundação de diversos partidos políticos, incluindo os comunistas e os nacionalistas, que mais tarde desempenharam papéis significativos na política alemã. Os maiores exemplos foram o Partido Comunista Alemão, criado por Rosa Luxemburgo em 1918, e, em oposição, o Partido dos Trabalhadores Alemães, que mais tarde ficou conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. Lembra que dissemos que a população alemã se sentiu traída pelos líderes políticos que assinaram o Tratado de Versalhes? Quem esteve à frente dessas negociações foi Friedrich Ebert, que já assumiu o país com esse fardo, tendo que devolver os territórios que haviam sido anexados e assumindo as dívidas dos encargos gerados pela guerra. Isso despertou no povo uma sensação de desconfiança em relação ao novo líder e ao novo regime, fazendo crescer ainda mais a insatisfação
e contribuindo para a permanência de um ambiente politicamente instável. Dessa forma, um dos principais pilares para a construção do Partido Nazista e a consequente ascensão de Hitler foi a canalização dessas insatisfações que foram transformadas em ódio dirigido a bodes expiatórios, que levariam a culpa por tudo de ruim que estava acontecendo com a Alemanha na época. Ao contrário do que muita gente pensa, não foi Hitler que criou o partido. No entanto, ele foi obviamente a figura central e principal responsável por ampliar e dispersar seus ideais, que já estavam presentes no seu cerne, mesmo que de forma contida. A principal característica mais conhecida historicamente que promoveu as piores consequências foi o antissemitismo, uma profunda aversão ao povo judeu. Mas você já se perguntou o porquê desse sentimento tão hostil? O conturbado contexto político aliado a todo esse ressentimento que o povo alemão vinha alimentando parece explicar esse fenômeno, pelo menos neste cenário da Alemanha. Assim como Friedrich Ebert foi responsabilizado pela assinatura do tratado e pelo enfraquecimento do país, que já vinha acontecendo de forma paulatina, os judeus também foram taxados por algo que não fizeram, mas serviram como alvo, como um objeto para onde toda aquela insatisfação pudesse ser direcionada. Era necessário que se tivesse esse foco para onde dirigir todo esse sentimento, pois não havia apenas um motivo, uma pessoa, algo concreto que se pudesse culpar de maneira fácil e concentrar a atenção da população para um único ponto. Para que isso fosse possível, foi criada até mesmo uma lenda para ajudar nesse direcionamento, que mais tarde ficou conhecida como lenda apunhalada nas costas. A ideia por trás dessa narrativa era justamente a de que o exército alemão teria sido traído e, por isso, teria perdido a guerra. Os traidores? Os inimigos da pátria. Socialistas, bolcheviques e judeus, que teriam se infiltrado nas tropas para sabotar as batalhas e colocar a perder a guerra, humilhando a Alemanha perante o mundo e fazendo-se submeter através de acordos injustos. Além da utilização da lenda, os judeus foram atacados por estarem em posições estratégicas no mercado, sendo conhecidos como empresários, banqueiros e investidores que supostamente teriam manipulado a economia de forma a boicotar o setor econômico para prejudicar a Alemanha. Ora, gente, por mais que fosse verdade que alguns judeus ocupassem essas posições na época, muitas vezes isso se dava pelo simples fato dessas posições serem as únicas permitidas a eles naquele momento. Portanto, muitas dessas pessoas sequer queriam estar nesses lugares. Mas foi o que lhes restava. Além disso, é claro que eles não controlavam e manipulavam a economia ao seu favor, como bem quisessem, e nem eram todos ricos e bem-sucedidos. Contudo, a visão explorada na época era: os alemães estavam vencendo a guerra, anexando territórios e expandindo seu poder, mas, do nada, perderam o combate. E eles só poderiam ter sido sabotados. Eles não enxergavam o fato de que o dinheiro simplesmente acabou, porque é caro manter uma guerra, principalmente se está ganhando e acumulando territórios para serem controlados. Além disso, mais tarde, esse ódio foi refinado e ampliado a outros grupos, e para expandir e sustentar por tanto tempo, foi necessário buscar outros parâmetros, encontrados na ciência. Aqui podemos encontrar as raízes do darwinismo social, uma forma deturpada da teoria da evolução que procurava eleger a raça alemã, ariana, como superior em relação às demais, o que nós sabemos por A mais B, que é completamente falso. Com todo esse panorama do contexto histórico, político e ideológico do Partido Nazista, chegamos a um momento crucial dessa história: a apresentação do agrupamento político para Hitler. Isso aconteceu através de um oficial do Estado-Maior alemão chamado Karl Mayr. Aparentemente, quando jovem, Hitler não tinha aspirações políticas. Na verdade, ele queria ser pintor, mas foi recusado na Academia das Artes. O que o fez chegar onde chegou, então? Durante a Primeira Guerra, ele chegou a lutar pelo exército alemão, mesmo não tendo nascido no país. Você sabia dessa? Hitler, na verdade, era austríaco. Em sua época, o país era a Áustria-Hungria, e seu exército tinha uma mistura de etnias grande, como eslavos, ciganos, judeus, etc.
Hitler, que já tinha suas questões com o preconceito, se alistou e foi aceito pelo exército alemão, que estava aceitando toda a ajuda que fosse possível. No entanto, ele não foi muito longe, chegando apenas à patente de cabo, pois, ironicamente, seus superiores não acreditavam que ele tinha capacidade de liderança. Depois de ter sido apresentado ao partido pelo oficial que citamos anteriormente, Hitler foi notado por Anton Drexler, fundador do Partido dos Trabalhadores Alemães, e se filiou oficialmente. Após isso, o nome foi alterado para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, uma ideia do próprio Hitler. Outra coisa que ele foi incumbido de fazer por conta de seus dotes artísticos foi o símbolo do partido. E assim, nasceu a bandeira com fundo vermelho, um círculo branco e a suástica. Mas esse partido tinha ideais socialistas? Na verdade, não. Pelo contrário, os comunistas sempre foram inimigos claros do regime de Hitler. O termo socialista só foi inserido no nome para chamar mais pessoas, apelando para um jargão popular que desse uma conotação de que a sua ideologia estivesse ligada às causas sociais. Hitler foi se tornando cada vez mais influente dentro do partido, fazendo discursos acalorados contra o Tratado de Versalhes, os comunistas e os judeus. Em 1921, os membros cogitaram se unir aos socialistas, visando o fortalecimento perante o governo, mas o ditador negou a ideia de forma veementemente e, como forma de protesto, renunciou sua filiação. Entretanto, como ele e os outros membros sabiam, sua posição ali já era importante demais para admitir essa perda. Ele foi convidado a voltar, porém fez uma exigência: que se tornasse o líder. Apesar de algumas pessoas não serem totalmente a favor de suas ideias, a votação para que ele assumisse a liderança foi vencida por 533 votos a 1, tornando-o finalmente chefe do partido nazista. No início, Hitler não tinha ambições de se tornar o presidente da Alemanha. Na verdade, essa ideia parecia muito irreal na época. Mas ele apoiava o candidato de seu partido, general Ludendorff, que teve uma participação inexpressiva com apenas 1% dos votos. Como a insatisfação com o governo deixava o futuro ditador cada vez mais afoito, ele decidiu organizar um golpe de Estado, guiado por um lema extremista de tudo ou nada. Então, em 1923, apoiado por outros membros do partido e cerca de 3.000 pessoas que compartilhavam de seus objetivos, ele tenta efetuar o golpe ocupando um quartel militar, mas fracassa. E Hitler acaba sendo preso. Aqui acontece uma virada muito importante na história. No início, Hitler passa por maus bocados e sente o baque das frustrações dos seus planos, cogitando até mesmo tirar a própria vida. No entanto, prestes a ser julgado, ele é tomado por uma onda de excitação que o fez virar o jogo e assumir de fato a personificação de um grande ditador. Ele se deu conta de que seria acusado por traição, crime que, caso fosse condenado, poderia levá-lo à pena de morte. Mas, ao invés de se abater, ele usou a oportunidade para se sobressair. Usando de suas estratégias de oratória, ele foi à audiência se declarando culpado, admitindo que sim, estava indo contra o Estado. Só que não fez isso de forma a se culpabilizar, e sim se colocando como o herói da pátria, aquele que seria o porta-voz do povo diante de toda a insatisfação que vinha se acumulando ao longo dos anos. O sucesso desse episódio foi tão grande que até mesmo o juiz foi convencido por seu discurso, fazendo ser aclamado pelo público e tornando uma estrela. Mesmo assim, Hitler foi condenado por questões práticas, já que ele mesmo havia confessado seu crime. No entanto, ele foi considerado mais um mártir do que um criminoso. Sua pena foi muito branda. Ele foi condenado a 5 anos de prisão, dos quais ele cumpriu apenas 1, sendo colocado em liberdade condicional logo em seguida. O tempo que esteve recluso serviu apenas para que escrevesse seu famoso livro, Mein Kampf, que pode ser traduzido por Minha Luta. Nessa obra, ele expõe toda a sua ideologia antissemita e seus planos para restaurar a Alemanha. Hitler volta da prisão com outra postura e perspectiva, muito mais astuto e preparado. Ele tratou de limpar sua imagem como insurgente, revolucionário e violento,
construindo a partir de então um perfil mais carismático, democrático, respeitável. Para isso, fazia questão até mesmo de posar em fotos com crianças e cães, criando uma ideia agradável para ser associada à sua personalidade. Além disso, o Partido Nazista havia sido banido após a tentativa do golpe. Contudo, nessa nova forma de se portar, Hitler assumiu o compromisso de se utilizar de vias democráticas em suas empreitadas políticas e, juntamente com a construção de sua nova figura, conseguiu reaver os direitos do partido. Tudo isso foi se desenrolando ao longo da década de 1920. E a Alemanha conseguiu recuperar boa parte de sua economia, diminuindo a insatisfação do povo. Entretanto, como nós bem sabemos, a maneira mais fácil para convencer a população de algo é em momentos de crise e desespero. E por isso a imagem de Hitler ficou apagada durante um tempo. Mas isso mudou em 1929, com a Grande Depressão, que gerou a quebra da Bolsa de Valores americana, mergulhando o mundo em uma grande crise global. Aqui, Hitler viu sua grande oportunidade para agir. Os Estados Unidos, um dos países mais afetados durante a crise, retirou seus investimentos da Alemanha e fez piorar ainda mais a situação financeira do país europeu. O povo então clamava para que se deixasse de cumprir o Tratado de Versalhes e que a dívida não fosse mais paga. Vendo a oportunidade de ganhar a aprovação popular, o Partido Nazista fez desse clamor um dos seus principais temas e sai na frente dos demais, estabelecendo essa exigência como uma de suas maiores pautas. Assim, o partido saiu das sombras e ganhou notoriedade pela primeira vez, conquistando quase 20% dos votos parlamentares nas eleições de 1930, se tornando a segunda maior bancada no Congresso. Mas isso era pouco. O objetivo era conquistar o poder absoluto. Nesse período, Hitler fez questão de renunciar à sua cidadania austríaca e se tornar oficialmente um cidadão alemão. Em 1932, ele concorre às eleições presidenciais e, mesmo perdendo, recebe quase 40% dos votos, mostrando de forma clara que havia conquistado o clamor popular, falando principalmente às classes trabalhadoras que são a base do país, como militares, operários, fazendeiros. Por isso, algum tempo depois, os políticos mais influentes do país pressionaram o presidente que havia sido eleito para nomear Hitler como chanceler, uma espécie de primeiro-ministro, por conta do aumento crescente do descontentamento que crescia com as práticas mais conservadoras, que vinham sendo implementadas pelo atual governo. Mesmo relutante, von Hindenburg nomeou Hitler para o cargo em 1933. Ele chega ao poder com muita moral, usando e abusando de suas estratégias que desenvolveu durante todo esse tempo, principalmente em relação aos seus discursos. No início, ele se postava em silêncio, causando certa tensão, o que atiçava as pessoas. Depois começava a falar em tom melancólico, lamentando as perdas sofridas pelo povo que já havia vivido tempos de glória. Aos poucos, ia inflamando sua fala, usando-se da linguagem corporal e da entonação da voz. Aqui, o conteúdo não era tão importante quanto o sentimento que era provocado nas massas. E ele sabia exatamente como manipulá-las. Ao final, se valia de um tom heróico, se colocando como figura central, a única possível para resolver os problemas do povo e levantar de novo a honra da Alemanha. Mas nem só de discursos sobrevive um governo. Por isso, assim que chegou ao poder, Hitler passou a colocar em prática uma série de estratégias para se manter ali sem que ninguém pudesse tirá-lo. Para isso, ele agiu principalmente no parlamento, exigindo que o presidente convocasse novas eleições até que a maioria dos eleitos fosse partidária às suas ideias, ou seja, membros do Partido Nazista. Foi dessa forma que ele conseguiu aprovar uma lei que lhe dava plenos direitos de aprovar resoluções que não precisassem ser aprovadas. Elas só tinham como limitação não serem inseridas na Constituição, mas já lhe davam plenos poderes sobre os sistemas judiciário e legislativo. A partir daqui, os danos só foram crescendo. As perseguições aos grupos que comentamos se tornaram mais frequentes, inclusive com a abertura dos primeiros campos de concentração.
além de terem sido banidos os outros partidos que lhe faziam oposição. Boa parte do país que havia apoiado sua ascensão não concordava totalmente com as coisas que foram acontecendo, principalmente com as perseguições e os assassinatos, mas ainda consideravam que poderiam ser uma forma, mesmo que meio extremista, de restaurar a ordem do país fazendo uma espécie de faxina. Em 1934, o presidente Hindenburg morre e o gabinete do ditador, preparado para esse momento, dissolve esse posto e transfere todos os poderes para um só cargo, através de uma lei que havia sido feita pouco antes do acontecimento. Agora, Hitler tinha plenos poderes para fazer o que bem entendesse com o país, abalando e impactando a história do mundo inteiro, custando a vida de milhões de pessoas. Ele havia se tornado o Führer da Alemanha nazista. A ascensão do ditador ao poder foi um processo complexo que envolveu muitas camadas, mas que foi possível principalmente por conta dos sentimentos de uma sociedade vaidosa e ressentida, além de uma participação fundamental das elites políticas que subestimaram o perigo que ele representava. A história de Hitler serve como um lembrete sombrio dos perigos do extremismo político e do poder da manipulação da opinião pública. Que nós possamos, enfim, aprender com nossos erros.